A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção, realização e apresentação de João Costa. Hoje vamos, como habitualmente, a primeira semana de cada mês, a primeira semana de dezembro, a semana em que temos o Natal e em que termina com o surgimento do novo ano, que chamamos de Ano Novo, dá lugar a um novo ano este mês. E nós aqui estamos para trazer-lhe mais informações nessa edição desta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Hoje vamos trazer, os nossos convidados são o engenheiro Pedro Godinho, o presidente da AmCham e empresário do setor. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. E Joel, muito bom dia. Um bom dia ao meu colega de painel, Dr. Augusto, e um bom dia extensivo ao rádio ouvinte lá e um especial bom dia aos membros da AmCham Angola. Muito bem, engenheiro, muito obrigado. Bom dia extensivo, então, também ao Dr. Augusto Fernandes, ele que é economista e auditor, e está connosco também para esta edição. É a segunda vez que participa e já está a tornar-se residente deste painel que analisa a economia nacional e internacional, cada um naturalmente na sua área, não é? O engenheiro mais para a área de petróleos e o Dr. Augusto mais na área da auditoria e também da economia. Dr. Augusto, bom dia. Bem-vindo ao Hora da AmCham. Muito bom dia. É de facto um prazer estar aqui convosco a esta hora, para começar o dia, dividir o painel com o engenheiro Pedro Godinho, para falar para este vasto auditório que quer sempre saber como é que vai os assuntos econômicos hoje e amanhã.
Muito bem. Vamos começar então por enquadrar o tema, dizer que hoje vamos fazer um balanço de 2020, não é? Uma vez que o mês está a chegar ao fim, vamos olhar para aquilo que foram os factos marcantes de 2021, não é? Que perspectivas a nível da economia temos para o ano de 2021? Vamos ter que reparar um agora e o outro na primeira semana de janeiro, ou mesmo passaremos em reposição este, porque daqui para lá, caso não se justifique, iria começar ao Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, 2020 é um ano trágico, um ano complicado. Foi o ano em que, se calhar, por estarmos confinados, notamos a ausência ou a partida de pessoas do mundo dos vivos, muitas estrelas, seja da cultura, da economia, dos diferentes estratos sociais e, naturalmente, as economias ficaram arrasadas com esse Covid-19. Olhando para este ano, qual é o balanço que faria e quais seriam os destaques do ano do ponto de vista económico, não é? Quais são os assuntos marcantes, tivesse que eleger pelo menos 3 nesta altura? Exatamente. O 2020 vai ficar registrado no marco da história. Nós tivemos uma situação no mundo idêntica em 2002. Estamos em 2020, estamos novamente numa situação pandêmica a nível mundial. Já não se vivia situações de pandemias a este nível global faz muito tempo, mais de 100 anos. E o mundo vai ter que registrar, e quando falarmos daqui para frente da história, aqueles que vão ficar para contar vão obrigatoriamente fazer uma paragem em 2020 para contar esses recuos todos que foram feitos em todos os campos. Nós tivemos em 2020 recuos, não só no campo social, no campo econômico, tudo aquilo que podíamos considerar como ganhos relacionados à questão da globalização ficaram comprometidos em 2020. Foi um repensar de tudo, nós tivemos que nos reinventar, tanto no seio familiar, tivemos que nos descobrir, não é? Porque alguns de nós, se calhar, já não estavam habituados a ficar em casa com a família, com os filhos, e sobretudo cidades muito agitadas, como é o caso de Luanda, onde as pessoas saíam de casa de manhã e voltavam à noite, alguns deixavam os filhos a dormir e quando voltavam encontravam os filhos a dormir, mas a pandemia veio obrigar que haja o convívio social, que as pessoas, a família em si teve que se reencontrar. Muita coisa que nós já não fazíamos, que fomos obrigados a fazer. E, de facto, o balanço para 2020, do ponto de vista econômico, é um balanço negativo. São poucas economias a nível do mundo que não estão a conta da recessão econômica. Ou seja, os PIBs encolheram a nível do mundo. E o PIB tem servido como aquele indicador macroeconômico que esconde muita coisa. Falar do encolhimento do PIB é falar do desemprego, é falar da diminuição da comida à mesa das famílias, é falar do aumento da pobreza, é falar do aumento da diminuição do IDH. E com a pandemia, podemos até considerar, se tivéssemos que fazer um cálculo daquilo que é a esperança de vida, podemos dizer que em 2020, se calhar, uma ligeira redução da esperança de vida. Com esses indicadores todos negativos, não poderíamos considerar, do ponto de vista econômico, o ano de 2020 um bom ano. Temos tudo para dizer que foi um mau ano. Agora, fazer o balanço é colocar de um lado aquilo que é positivo, do outro lado aquilo que é negativo, e depois ver se, do ponto de vista de capital próprio, fica positivo ou negativo, mas ainda assim podemos considerar que alguma coisa boa também, de positivo, aconteceu, que são esses aspectos do reencontro dos encarregados de educação com os filhos. Se calhar os pais conheceram mais os filhos, deu para fazer um alinhamento naquilo que é a educação dos filhos, e sabemos que não existe macroeconomia sem a microeconomia, e a microeconomia são as pequenas unidades, é a família, são as empresas, são os pequenos agregados. Então, esse pequeno agregado bem constituído e muito bem educado, e que se espera que saia dessa pandemia com mais educação financeira, de alguma forma vai ser muito bom para aquilo que é a economia.
se tivesse que colocar um top 5 dos setores de atividade mais afetados pelo Covid-19, quais seriam? O setor da aviação e o setor da hotelaria foram os setores mais afetados. O setor da aviação no número 1, porque os voos pararam mesmo. Praticamente tivemos voos humanitários e se tivermos que considerar a atividade de transporte aéreo, podemos considerar que a atividade de transporte aéreo foi a mais afetada. E consigo leva a cadeia do turismo, a cadeia do setor de hotelaria e turismo, sem viagens, sem turistas, os hotéis praticamente ficaram fechados. Consigo também levou a cadeia de restauração, também ficou fortemente afetada com a questão do Covid. Podemos dizer também que levou consigo a atividade de petróleo e gás. Diminuiu a mobilidade aérea, terrestre, o consumo de derivados de petróleo caiu consideravelmente. E quando caiu a atividade petrolífera, também aquelas atividades ligadas à atividade petrolífera, tanto de construção civil, tanto de construção naval, entre outras, também foram fortemente afetadas com essa questão da pandemia. Eu elegi estas 5 atividades como as atividades mais afetadas com o Covid-19. Obrigado, Dr. Augusto. Logo a seguir, na segunda parte, vamos falar das perspectivas. O engenheiro Pedro Godinho, quais são os setores de atividade que foram mais afetados? De que forma foram afetados? O que é que se pode fazer para que estes setores de atividade possam vir a recuperar? Ok, eu acho que os setores mais afetados, as consequências do Covid foram transversais e, como já acabou de dizer o Dr. Augusto Fernandes, a aviação, o setor da hotelaria e restauração foram dos mais afetados porque, de uma forma geral, a solução encontrada pelos países para minimizar o efeito da Covid foi fazer o lockdown, o confinamento, ou confinar as pessoas, que com isso dizer foi mantê-las em casa. E serem mantidas em casa, estavam impossibilitadas de conduzir, deslocarem-se, veículos próprios, foram privadas de viajar e visitar outras latitudes e por essa razão, naturalmente, o turismo foi o que mais sofreu, porque apesar de tudo, o turismo tem-se como referência que é um dos setores que concorre com o setor do oil and gas. Em 2018, as receitas provenientes do turismo atingiram 1,7 trilhões de dólares. Portanto, é para ver que, havendo esse confinamento, as pessoas ficaram privadas de viajar e, assim sendo, o turismo deixou de ser realizado. E por aí podemos ver a magnitude dos danos, dos estragos que o Covid provocou, pelo menos nesse setor. No setor petrolífero, naturalmente, consequência do confinamento, as pessoas deixaram de deslocar-se, viagens, deixou de utilizar aqueles veículos de combustão interna, cuja força motriz ou a essência do seu funcionamento são os derivados do petróleo. Assim, havendo essa redução, naturalmente, os países produtores ficaram extremamente afetados e inibiram, ao longo dos 11 meses, acabou-se por inibir investimentos no setor, porque está todo mundo a aguardar exatamente o desfecho das consequências do Covid, não é? Até que, pelo menos, o vírus seja controlado e, a partir do controle, ver exatamente em que direção o mundo há de seguir. Mas também, esse ano não foi muito bom. O setor do óleo e gás não teve muito boas notícias. A parte da baixa do preço do petróleo no mercado internacional, acabou-se então por realçar e acredito, neste momento, a um expoente máximo em relação à utilização dos combustíveis fósseis. Que é com isso dizer, do ponto de vista ambiental, os países decidiram, em 2020, levar muito mais a sério a questão do ambiente, o sobreaquecimento global, que tem provocado muitas desgraças em todo o planeta. E por essa razão vemos que há um divert a nível do investimento, que é com isso dizer que as grandes multinacionais estão a fazer um redirecionamento dos seus investimentos para as fontes renováveis. E quando olhamos para aí, vemos então que se antes haviam 100% de investimentos para o setor petrolífero, parte desse investimento que no passado era vocacionado e dirigido ao setor petrolífero, está agora a ser investido e direcionado para as fontes renováveis. E já começa a haver uma competição mundial entre as grandes multinacionais de produtoras de petróleo. As que têm a hegemonia a nível do petróleo querem manter essa mesma hegemonia nas renováveis. E assim sendo, investimentos a nível do setor petrolífero vão
diminuir gradualmente ao longo do tempo. E uma outra má notícia também, que será preocupante para os países produtores de petróleo, nem mesmo com os esforços da OPEP, acredito que vão poder travar essa tendência da baixa do petróleo, é exatamente a decisão antecipada que UK e a Inglaterra decidiu tomar e já como compromisso até 2030 deixar de existir a circulação de veículos movidos a derivados do petróleo. E mesmo a semana passada houve exatamente também uma grande notícia para o mundo contra o petróleo e a favor do ambiente. É o voo inaugural de um cargueiro organizado pela Lufthansa de Frankfurt a Xangai, movido exatamente a biocombustível. Quer dizer que o combustível é feito através de essências biológicas como plantas. Portanto, aquilo que é chamado de combustível verde. Portanto, por aí vemos que 2020 foi exatamente um dos piores, provocado pelo Covid, e agora também porque retomou a estratégia e o compromisso por parte dos países em apostar muito mais em fontes energéticas limpas. E nessa lista das fontes energéticas limpas, o petróleo está de fora. O petróleo é visto como o bicho mau que tem que ser combatido. Portanto, é muito preocupante. E repito mais uma vez, nem mesmo com os esforços da OPEP onde conseguir. E o que vamos ver é depois o desmantelamento da própria organização. E há mais uma notícia que se calhar muita gente não se apercebeu, que é fundamental realçar em relação ao futuro do petróleo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, trouxe exatamente para o seu time o ex-secretário de Estado do Obama, o John Kerry, para dedicar-se especialmente aos aspectos ambientais. E nós vimos que durante os 4 anos passados, o presidente Trump ignorou completamente e, antes, pelo contrário, abandonou exatamente o grupo de países que estavam exatamente alinhados na busca de soluções ambientais. Ao assumir essa postura, criou-se aí um campo favorável aos lobbies das multinacionais produtoras de petróleo. Hoje, tratando-se de um processo irreversível, as multinacionais inteligentes que são, decidiram então virar exatamente para aquilo que o mundo hoje quer, clama e pede, as renováveis. Assim sendo, é já um pronúncio do dia um pronúncio do fim ou do começo do fim da era petróleo. Atualmente, quando tivemos as máquinas a vapor, tivemos o carvão como uma fonte de energia, ela foi resistindo e vai resistindo até agora, mas em muito pequenas dimensões. Portanto, 2020 está a ser um ano muito negro para o setor do óleo e gás, pelas razões já atrás evocadas. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Caro ouvinte, agora sintonizou, está a acompanhar a Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vou agora passar a mesma pergunta ao Dr. Augusto Fernandes, que precisa ser feito para apoiar estas empresas que ficaram muito afetadas. Alguns países fizeram alívios fiscais, outros tomaram medidas de apoio mesmo com dinheiro, outros fizeram quantitative easing, do Banco Nacional de Angola comprar dívida para injetar liquidez. Angola também foi o passo, o BNA injetou 100 mil milhões, mas no caso de Angola diz-se que o que se fez pouco ou nada serviu, não é? Ou seja, para o Executivo foi um esforço gigantesco e grande, mas assim as empresas continuam a queixar-se, o desemprego aumentou. O que é que se pode fazer, quer a nível empresarial, quer a nível estatal, para apoiar estas empresas e estes setores que mencionou? Nós temos uma economia um bocadinho debilitada, não conseguimos, durante aquele que foi o período da bonança do petróleo, conseguir fazer reservas suficientes para que um dia, se tivéssemos uma crise prolongada, fôssemos capazes de acudir à crise. Houve um sinal de crise em 2008, mas foi uma crise muito pequena, muito curta. A partir de 2008, que o governo de Angola decidiu que tinha que se precaver, tinha que fazer reservas, tinha que constituir reservas internacionais líquidas para que, se tivesse uma crise no futuro, tivesse reservas que fossem suficientes para poder acudir a algumas situações. Porém, em 2019, começa um episódio de crise, veio complicar a situação de Angola, que de alguma forma já estava complicada. Começa esse episódio em 2014, o governo nessa altura só tinha 32 mil milhões de dólares nas reservas internacionais líquidas. Nesta altura, o governo de Angola executava o Orçamento Geral de Estado na ordem dos 60 mil milhões de dólares. O que quer dizer que
as reservas não conseguiam acudir um ano de OGE sem entrar dinheiro para o país, sem arrecadar nada. Conseguia cobrir 6 meses. Então, estávamos numa situação não muito confortável e nós achávamos que tínhamos reserva para poder fazer frente à crise. Começou em 2014, que se esperava que fosse curta. Mas o que é verdade é que estamos em 2020, vamos entrar para 2021 e a crise não foi-se embora, continua aí. Angola vai entrar para o 2021 a atender na 5ª recessão econômica e no 7º ano de crise, que é muito mau. Quer dizer, e no 6º ano aparece a pandemia. Quando nós pensávamos que tudo de mal já nos tinha acontecido e que provavelmente, e até houve vozes que assim o disseram, que se sobrevivêssemos o 2020, todo o resto para frente seria muito mais fácil. Mas o 2020 veio mostrar que trouxe uma surpresa que foi totalmente desagradável, que não fazia parte das contas de ninguém, e o governo, que já estava de mãos atadas, tinha quase pouco para poder socorrer as empresas. Mas ainda assim, as empresas, os empresários, são de opinião que podia, sim senhora, ter feito alguma coisa. E esta alguma coisa que devia ser feito era não agravar os impostos, as taxas dos impostos, porque nós tivemos durante o período de crise, o período pandêmico, que é o de 2020 propriamente, foi um aumentar da carga tributária do IRT, do rendimento de trabalho das pessoas singulares, o IRT, para alguns escalões, sobretudo a classe média. As pessoas que têm um salário acima de 200 mil kwanzas viram o seu desconto de IRT agravar consideravelmente. Que não é bom quando se esperava que em período de crise o governo aumentasse o poder de compra das famílias, para que as famílias de alguma forma, com algum poder de compra, fossem obrigadas a consumir, e a consumir estariam a salvar empresas, quer dizer, teríamos as empresas a se reinventarem para poder atender esta demanda. Mas o que nós tivemos é um corte ainda drástico da demanda por força daquilo que são os impostos que foram agravados nesse período de confinamento. Não obstante que o governo, sim senhora, fez alguma coisa, que foi o BNA a comprar alguns títulos de algumas empresas, mas que se nós pensarmos essa medida do BNA e compararmos com aquilo que tinha que ser feito, ou o que se esperava que fosse feito, vamos chegar à conclusão que o que foi feito representa menos de 10% daquilo que, de facto, podia-se fazer para que se evitasse a morte de muitas empresas. Angola já não tem dados estatísticos muito bons em termos de mortalidade de empresas. Fala-se que Angola é o país do mundo que tem a mortalidade de empresas mais alta. A taxa de mortalidade de empresas é muito alta em Angola. Quer dizer, o Covid veio ainda aumentar esse mau clima que as empresas de Angola têm e que não conseguem sobreviver. Podemos dizer mesmo que, a nível do setor empresarial, do ponto de vista fiscal, se calhar o que se esperava nessa altura do Covid era um perdão fiscal, desagravamento do período ou do cumprimento das obrigações fiscais. Vimos que as empresas que tinham que fazer as suas declarações do relatório de contas 2019, entre janeiro e março, algumas, abril e maio de 2020, tinham que fazer o reporte de 2019. A única coisa que tiveram de benefício fiscal foi dilatamento de 2 meses. Quando há países, fala-se na Alemanha, que as empresas que têm algum imposto a pagar de 2019 ou 2020 é atrasado, poderão fazer nos próximos 10 anos. Ou seja, durante os próximos 10 anos poderão regularizar a sua situação fiscal. Nós tivemos 2 meses. Quer dizer, isto aqui não envolve dinheiro. Há algumas coisas em Angola que podemos dizer que não podem ser feitas porque não tem dinheiro necessário para se fazer. Mas há coisas que não dependem de dinheiro. Por exemplo, é a entrega das declarações modelo 1 do imposto industrial. Eu penso que podia-se muito bem dilatar o prazo para mais tempo, levando em consideração da questão pandêmica que estávamos a viver. Mas ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa. Está-se agora a aprovar o OGE, podia-se na lei do OGE abrir aí um espaço para se dilatar esse prazo de entrega do modelo 1 do imposto industrial relativamente a 2019. Mas o que nós vimos é a AGT, na proposta do Orçamento Geral de 2021, dizer que vai dilatar o prazo de periodicidade de revisão
fiscal, porque os relatórios de contas podem ser abertos e podem ser revistos num período de 5 anos. Implica dizer que em 2021 está a caducar a obrigatoriedade de revisão do exercício de 2015. Mas a AGT vem propor aqui na lei que está na Assembleia Nacional a ser aprovada, que do hoje é 2021, que vai fazer revisão do 2015, porque neste período pandêmico não foi possível rever o exercício de 2015 e quer fazer revisão desse período de 2015 em 2016. O que implica dizer que estamos aqui mais uma vez numa medida de agravamento, em vez de ser uma medida de desagravamento de carga fiscal por conta da pandemia. Então, eu penso que, de uma forma geral, temos que levar em consideração que quando estamos a fazer alívios nas empresas, temos que fazer alívios monetários no mercado monetário e alívios no mercado fiscal. Quando temos, por um lado, o BNA a comprar títulos para que as empresas não morram, e temos, do outro lado, a AGT a agravar taxas de imposto, a criar condições para que os prazos de obrigação fiscal sejam o menor possível, isso de alguma forma é um contrassenso. Podemos dizer que é tipo o rato que rói e sopra. Quando a política monetária está a soprar, a política fiscal está a morder. Então, não é isso que as empresas precisam, não é isso que as empresas querem, e não é isso que o momento recomenda. E tanto é assim que, se nós fizermos um estudo profundo, vamos dar conta que a taxa de mortalidade ou o número de empresas que fechou em 2020 deve ser um número sem igual, sem comparação para Angola. As autoridades deviam levar isso com alguma preocupação, porque levando em consideração que as empresas são as geradoras de riqueza, as empresas são as geradoras de emprego, as empresas, no fundo do fundo, são as que fazem acontecer a economia. Sem empresas, naquilo que é a tendência que estamos a seguir, que é uma economia de mercado, podemos dizer que não existe economia sem empresas e sem famílias. Estamos a matar, de um lado, as famílias, por aumento da carga fiscal do IRT, e, por outro lado, estamos a matar as empresas por não conceder alívios fiscais durante esse período de crise. Quando nós próprios, enquanto país, estamos a ir lá para fora e ter com nossos credores, quer dizer, os credores de Angola, e pedir alívio da dívida. Da mesma maneira que vamos tendo alívio da dívida a nível exterior, devíamos também nos preocupar a fazer alívio de situação macroeconômica, de situação fiscal, de situação monetária para as empresas. Quer dizer, abrandamento de juros, nessa altura que se espera, juros bonificados, menos carga tributária tanto para as pessoas coletivas, tanto para as pessoas singular, é o que nós esperávamos. Não tivemos isso, temos que dizer que de maneira geral não tivemos. Isso prejudicou muito, agravou ainda mais aquilo que é a situação de recessão econômica. Para 2021, o que esperamos, não é para termos, hoje já está aí a ser aprovado, mais dia, menos dias é aprovado, mas vamos ter que nos debater com a questão de haver um bocadinho de maior flexibilidade naquilo que é as questões macroeconômicas, as questões monetárias e fiscais. Porque se continuarmos a ter atrasados econômicos, se não se pagar a dívida às empresas com alguma rapidez, para que essas possam fazer investimento e poder criar emprego fora daquilo que é o petróleo e gás. Porque disse muito bem o engenheiro Godinho, que já foi avisado o fim do petróleo e gás. As energias renováveis até 2030, disse o Reino Unido que 2030 não quer mais carros com muita poluição ou com consumo de gasóleo e gasolina no seu território. Está a dizer os Estados Unidos que em 2035 também quer ter a questão das energias renováveis lá no seu território resolvida. Doutor Luz, o foco agora seria olharmos somente para as soluções para as empresas nacionais. Lá mais para frente vamos tocar nesse aspecto do que fazer a nível da economia internacional e de uma maneira geral. Muito obrigado. Uma nota. Vamos passar ao engenheiro Godinho. Engenheiro Godinho, revitalizar as empresas angolanas, e será que a ajuda que foi dada, qual é o seu processo sobre esse tema? Eu digo que corroboro 100% com tudo quanto disse o Dr. Augusto Fernandes, e vou só acrescentar que, de facto, para aqueles que decidiram exercer atividade empresarial, sobretudo empresas angolanas, estão triplamente penalizados. É muito normal quando a nossa liderança quer implementar uma estratégia no país e buscar experiências de outras latitudes. E, de uma forma geral, as experiências que
traz, muitas são funcionais e outras não são funcionais. E desta vez até esperávamos que fosse a cópia das soluções que neste momento, numa fase pandémica como essa, tem sido adotada por outros países, também fosse seguida aqui em Angola, mas infelizmente isso não aconteceu, nem está a acontecer. E vou dar um exemplo, para além daquilo que o Dr. Augusto Fernandes deu. Reino Unido, no início da pandemia, quando a pandemia estava mais ou menos sob controle, no sentido de estimular as pessoas, os cidadãos britânicos a irem para o restaurante, e isso tem como essência básica consumir, aumentar os níveis de consumo. O governo britânico deu a oportunidade dos proprietários dos restaurantes e similares que faria a cobertura de 30% de consumo de cada cidadão no referido restaurante e 70% seria coberto pelo consumidor. Isso para estimular o consumo. Quer com isso dizer que o governo juntou-se às vozes e às necessidades de recuperar a economia com esse tipo de... Por exemplo, um aspecto recente nos Estados Unidos, as companhias aéreas vão beneficiar agora de 17 bilhões de dólares. Foi isso aprovado no Congresso. Esse tipo de ajuda, em termos de injeção de capital nas empresas e facilidades de obtenção também desse suporte está a acontecer. Em Angola, devido às dificuldades, não vamos pedir que isso aconteça. Em Angola, devido às dificuldades, o que nós esperamos, o ideal seria isso, poder contar com essa ajuda financeira. Já que não conseguimos contar com essa ajuda e com o alívio fiscal, e exatamente a extensão do prazo da obrigatoriedade com os impostos, porque a gente vê que empresas que estão fechadas há 7 meses, muitas delas, por várias razões, vão mantendo algum pessoal a trabalhar, com o agravamento do IRT, foram afetadas, exatamente aumentando o volume das obrigações fiscais. As empresas estão a atuar no limiar da sobrevivência e mesmo estando nessas condições a gente não consegue ver o alívio fiscal. Mas isso é compreensível e eu consigo encontrar uma explicação, porque a um dado momento acredito que o Ministério das Finanças, depois dessa situação que foi criada na redução das receitas em função da baixa de petróleo, da baixa da produção de forma natural, do declínio da produção, ainda teve que fazer face aos cortes impostos pela OPEP. Não nos esqueçamos que em abril a OPEP exigiu a Angola o corte de 350 mil barris caso Angola produzisse acima de 1.600.000. 350 mil barris retirados na fonte de receitas são tão somente 10,7 milhões de dólares, 330 milhões de dólares no mês. 10,7 milhões de dólares dia, 330 milhões de dólares no mês. Portanto, este é um problema sério. Por isso é que eu digo que, apesar da crise, da pandemia, de tudo isso, é importante que as decisões que a nossa liderança tome deve levar em conta exatamente a sobrevivência da economia. E como naturalmente a ministra apertada, sem poder contar com esses recursos, quer dizer, Angola, baixo preço do petróleo é desgraça. Associado a essa desgraça, o declínio da produção. E vamos agravar isso, cortando voluntariamente, livre e espontânea vontade, a produção nos níveis em que não foram os níveis em que a OPEP impôs, 358 mil, mas a um nível superior a 100 mil barris dia. Não é compreensível. Ainda naturalmente está. E recentemente tivemos a oportunidade de ouvir a Ministra das Finanças dizer que tiveram que socorrer-se de outras medidas. E uma vez mais, a quem é que o Estado recorreu? Um agravamento dos impostos, como disse o Dr. Augusto Fernandes, o IRT, desgraçado do trabalhador que ganha acima de 80 mil ou 70 mil, já subiu para 25, inibiu o consumo e com ela, naturalmente, a morte das empresas. Portanto, é só para ver que, para além da pandemia, para além do facto de não conseguirmos ter a mesma sorte que têm as outras empresas, os outros empresários nas outras latitudes, já não se recebe o suporte financeiro, devia-se contar também com mais ou menos, não diria um perdão fiscal, mas um alívio fiscal. Um alívio fiscal e, naturalmente, com a extensão do prazo da aplicação da obrigatoriedade do pagamento dos mesmos impostos. Isso não aconteceu. E ainda por cima surgem os agravamentos no nível de impostos. Por isso mesmo é que vimos também que a ministra, em desespero de causa, propôs exatamente a aplicação de impostos e os órgãos de segurança, a polícia e as forças armadas. Nós podemos imaginar mais ou menos qual seria o nível de insatisfação. Portanto, são medidas arriscadas em busca de soluções para enfrentarmos as dificuldades financeiras, mas mesmo assim ainda nos damos ao luxo
de cortar porque queremos participar numa organização cuja função é só cortar. E depois cortes que se estendem de 2020 a 2022. Isso está oficialmente divulgado pelo Ministério de Recursos Minerais e Petróleo. Um país com a sua economia intacta, do jeito como está, como pode dar-se ao luxo de mandar para o esgoto diariamente entre 5 a 6 milhões de dólares dia, 150 a 180 milhões de dólares mês? E, no entanto, fizemos festa quando conseguimos convencer o FMI a pagar-nos recursos extra de 750 milhões de dólares com juros draconianos. Ainda fizemos festa quando podíamos, com 3 ou 4 meses de produção de corte, Angola podia ter esse dinheiro a custo zero e sem sacrificar ninguém. Gostaria de chamar a atenção, um alerta. Nós não estamos aqui para criticar, estamos, por simplesmente, identificar as coisas que poderiam ser melhoradas e apresentar propostas de soluções. Ontem mesmo o país teve acesso à informação, está-se a tratar agora de um processo de passagem de pastas para Angola assumir a presidência da OPEP. É uma grande armadilha, inicialmente para o próprio Presidente da República, como estadista, o partido no poder e o tão sofrido e martirizado povo de Angola. E vou explicar porquê. Qualquer estadista, para que consiga granjear de simpatia a sua massa votante, tem que ir de encontro às expectativas, às promessas eleitorais, independentemente das razões que possam existir, contrárias a essa vontade. É preciso, então, que quando essas situações de contrariedade surgem, tomemos as melhores decisões. E então, qualquer estadista só consegue granjear grande simpatia do seu povo quando consegue resolver as expectativas e as necessidades elementares e básicas do seu povo. E para isso é preciso ter dinheiro. Então, se o petróleo, que é a nossa única fonte de receita, baixou de preço, Angola não pode fazer nada por isso. O declínio da produção, 2008 estávamos em 2 milhões de barris dia. Estamos em 2020, começamos em 1 milhão e 400. Como vemos, em 12 anos perdemos qualquer coisa por 600 mil barris dia. Isso por quê? Por decisões danosas, ruinosas, que foram tomadas por pessoas que hoje estão aqui entre nós. E a eles não nos foi pedido contas. Portanto, o declínio já era um dado adquirido. Inúmeras vezes abordamos essa questão nesse espaço e noutros também em relação à necessidade de aumentar as pesquisas. Tudo muito bem. Felizmente, houve um decreto presidencial que permitiu agora exatamente o estímulo dessa atividade. Mas o terceiro aspecto que está a levar a desgraça a este tão sofrido povo e martirizado é a decisão de Angola continuar a obedecer os ditames da OPEP. Porque, no fim de tudo, vamos dizer que os impostos. Mas a Ministra das Finanças tinha que encontrar uma solução para manter o Estado funcional e responder às necessidades do país. E isso tudo poderia ter sido evitado se Angola não cortasse a produção. Em 2018, quando começamos a falar sobre isso, vozes se levantaram, Angola nunca vai cortar, o petróleo nunca vai baixar até aos níveis que exigem fazer cortes. Resultado, em menos de 2 meses depois de termos pronunciado e ter alertado a nossa liderança para estar preparada para conviver com o petróleo a um preço de 35 a 40 dólares, em menos de 2 meses chegamos a esse ponto. E 2 meses mais tarde surgiu então, tocou o sinal por parte da OPEP, Angola cortar 358 mil barris. E nesse processo estamos a levar às costas as maiores economias do mundo. Estamos a dar boleia e estamos a servir de burro de carga dos Estados Unidos. Estamos a servir de burros de carga da China, porque a China, apesar de tudo, produz próximo dos 3,8 milhões de barris de petróleo por dia. Pese embora a sua produção não seja suficiente para garantir o consumo, naturalmente é o produtor de petróleo, também produz, não corta. O Canadá está próximo dos 5 milhões, não corta. Brasil e ainda um outro país de referência, a Noruega, todo produtor de petróleo, acima dos níveis de Angola, não 1,7, 1,8. Não corta a produção, tem de reservas de fundo soberano $1 trilhão, não é 1 bilhão, 1 trilhão. Quer dizer que são 1.000 bilhões de dólares. E nós só estamos em 5 milhões de dólares. E em 5 bilhões de dólares tínhamos o fundo soberano, que agora está a ser utilizado no PIB. E mesmo assim, insistimos em levar às costas países com essa pujança em termos de economia. Só os Estados Unidos produzem 13 milhões de barris, anda à volta de 13 milhões de barris dia. 13 milhões de barris dia a 30 dólares do barril, são 390 milhões que faz por dia. Na receita de petróleo dos Estados Unidos, 390 milhões dia. E quando falamos em 30 dias, são 142 bilhões ano. É necessário
ajustarmos as nossas decisões às realidades, ao momento e às condições da nossa economia. Claro está que os impostos vão continuar a ser agravados. Claro está, Angola não vai poder vir em socorro da classe empresarial, porque de facto as decisões que são tomadas não são das melhores. E agora quero alertar uma coisa. Pela primeira vez vou lançar esse alerta. Eu gostaria que registrasse bem isso. Com a tomada de posse de Angola na presidência da OPEP, criou-se então uma armadilha que poderá funcionar como um catafalso da nossa economia. E vou explicar porquê. A presidência é assumida por um Estado. E o Estado que assume essa presidência tem como função ser o polícia, o fiscal dos países incumpridores do corte. Pode apresentar estratégias, mas no fim de tudo, o que vai acontecer, a função principal é ir atrás dos países que não respeitam os cortes. Naturalmente, Angola está sentada nessa cadeia. E se por um acaso, e que é muito normal que isso venha acontecer, porque em 2018 nós avisamos dessa possibilidade. E aconteceu a nível de solicitação de corte por parte da OPEP de 358 mil barris. O que pode acontecer em 2021, com a degradação das condições da economia mundial, que a OPEP, para equilibrar os preços no mercado, vai exigir que os seus membros, uma vez mais, sacrifiquem as suas economias, pedindo para que se aumente os níveis de corte. Pode ser em 2021, pode ser que venham a pedir para cortar 400 mil barris. Então, um país que está a produzir 1.300.000, 1.400.000 barris de dia, se lhe for solicitado para cortar 400 mil barris de dia, onde é que vai parar a sua economia? E, sobretudo, uma nação cujo o produto interno bruto depende tão somente do petróleo. Se essa situação vier a acontecer, Angola não terá escapatória. E aí será, então, enfim, a desgraça de todos nós. Em relação ao Covid, nós acompanhamos todos os dias há funerais de empresa. Há uma grande legião de jovens a irem para o desemprego. Como aqui citei, e várias vezes, e mencionei agora, o setor de restauração e hotelaria são os setores que empregam o maior número de jovens no casco urbano. Por outro lado, são setores que não exigem um elevado nível de escolaridade. Portanto, por essa razão é que esses setores têm absorvido a maior parte desses jovens. Nós constatamos com muita tristeza. Foi o facto de ter acontecido muito recentemente haverem restaurantes, bares e similares aberto fora de horas, plena contravenção contra os princípios da biossegurança. Como resultado, naturalmente, como há interesse de controlar o vírus pandémico, de modos a minimizar os níveis de contágio, a decisão que foi tomada foi exatamente fechar todos os bares, restaurantes e similares a partir das 16 horas. Nós temos uma proposta diferente para a solução desse caso. Essas unidades que têm como responsabilidade a garantia de emprego de milhares de jovens, o que deveriam fazer é que, como em situação normal, dizer emitido um certificado ou chamado alvará para o exercício da sua atividade. E para a obtenção desse mesmo alvará é necessário que essas mesmas unidades produtivas tenham as condições exigidas por lei. Numa época pandémica como agora, em vez de limitarmos exatamente em termos de horários de fecho, o que se podia fazer e que aconselhávamos era fazer uma fiscalização de todos esses estabelecimentos, emitir um alvará para a época de pandemia e com uma lista de obrigações em termos de cumprimento para salvaguardar as regras de biossegurança, minimizando assim o contágio, identificar exatamente aquelas casas que sejam capazes de cumprir com essas recomendações e exigências e permitir que essas unidades trabalhem normalmente, sem restrições, desde que o exercício da sua função não ponha em risco as pessoas, a sociedade e consigam naturalmente minimizar ou neutralizar as possibilidades de contágio. Uma vez que verificado não consegue cumprir com esses pressupostos, então aí vamos fechar. Mas não podemos fechar tudo o que é unidade, sem condições de cumprimento dos aspectos da biossegurança, vamos fechar. Porque nós somos apologistas que deve haver um equilíbrio entre a salvaguarda da saúde e vida dos cidadãos, mas também a continuidade do desenvolvimento da economia. Porque a economia de Angola está de rastro e a legião de jovens desempregados vai aumentando todos os dias. Então é preciso haver um equilíbrio. E do ponto de vista estatístico, olhamos para a estatística e vemos que em 9 meses houve 350 óbitos. O que é com isso dizer? Desde que a pandemia bateu à porta de Angola, eu diria 8 meses, 240 dias. Se nós dividirmos 350 óbitos por 240 dias, quer dizer que é uma média de 1,6 óbitos por dia. São 2 pessoas, se quisermos seguir
numa média por excesso, são 2 óbitos por dia. Por Covid, quantas pessoas nesse país morrem por malária? A economia não fecha. Portanto, é preciso encontrar o equilíbrio. E é preciso termos atenção os aspectos estatísticos. E é preciso termos em atenção também a necessidade de nós podermos enquadrar aquelas unidades, permitir o funcionamento daquelas unidades que não periguem, que não contribuam, que esse não seja mais um recurso, um meio de contribuição para a disseminação da doença. O funcionamento dessa unidade não contribui para a disseminação da doença, naturalmente vale a pena. E eu tenho aqui um exemplo caricato a dar. Restaurantes e unidades similares são obrigados a fechar às 16 horas. Mas quando vamos para os centros comerciais, como dizem os shopping centers, como Bela Shops, Xixiam e todos os outros, esses mesmos restaurantes podem estar abertos até às 20. Por que então esse diferencial? Se existe esse diferencial em termos de comportamento, vamos então aconselhar os detentores dessas unidades que adotem as medidas, sejam fiscalizados, supervisionados, caso incorram em algum incumprimento, que sejam fechados. Seria ajudar... Mais uma medida para ajudar a economia. Okay. Muito bem. Vamos então chegar ao fim. Vou dar 1 minuto a cada um para conclusões e, efetivamente, acrescentar. Vou começar pelo Engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, alguma nota final? O que nós temos a dizer é um aspecto que deverá nortear o nosso dia-a-dia, é avaliarmos as decisões que são tomadas, sobretudo num período de crise, de forma a criar-se um ambiente salutar para o desenvolvimento da economia, porque a nossa economia está a engazear uma série de decisões que de facto têm vindo a afetar, e contamos exatamente com os préstimos dos mídias para que façam um acompanhamento e estudo sobre economia no sentido de darem a vossa contribuição, porque notamos que há temas que são pouco abordados pelos mídias nacionais. Então, a nossa recomendação é que, de facto, os nossos queridos jornalistas, sobretudo aqueles especializados em economia, se dediquem um bocadinho mais, no sentido de avaliar, mesmo aqueles temas de especialidades e complexos, nós estamos abertos para poder, então, dar o nosso contributo, a nossa ajuda, no sentido de entender, porque se assim não for, nós continuaremos exatamente na mesma senda e encaminhar cada vez mais para a desgraça. E é o que se diz, quer dizer, não há morte sem desculpas. E o que acontece é que no passado era a guerra, hoje poderá ser o Covid, e depois teremos que encontrar mais outra explicação. Mas o que é certo é que as pessoas, à medida que vão fazendo uma avaliação das suas vidas, vão vendo que não há evolução, naturalmente entram em frustrações, e digo que a fome é muito má conselheira, porque depois, com a fome atingida onde tem determinado apogeu, o que faz é atravessar exatamente a barreira da irracionalidade. Salta do racional para o irracional. E então é importante que devemos contar com a contribuição dos mídias para participar exatamente ativamente nas escolhas de temas candentes e que possam melhorar ou dificultar a nossa vida. Portanto, era a minha última abordagem e espero que de futuro possamos contar mesmo com essa contribuição dos mídias. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Godinho. Dr. Augusto Fernandes, notas finais, 1, 2 minutos, muito rapidamente, sem ser repetitivo. Quais são as notas finais? A nossa nota final é que Angola, neste período, vamos entrar numa nova década, não é? É a segunda década dos 2000, porque nós estávamos habituados aí às décadas do 1900, década de 80, de 70, de 60. Agora estamos na década de 2000. Vamos entrar na segunda década e que esperamos que nessa segunda década não morram mais pessoas com fome. Não é permitido um país como Angola, com a quantidade de terra fértil que tem, quantidade de água, recursos hídricos que tem, termos pessoas ainda a morrer com fome. Nesse momento que estamos a falar, há pessoas, porque a miséria é tão extrema em que chegamos, que voltamos a ter pessoas a morrer com fome. Então temos que conseguir inverter esse quadro, diminuir ou zerar, se for possível, o número de pessoas que não têm um prato de comida à mesa, o número de pessoas que não têm um teto para se abrigar. E com isso também diminuir o número de pessoas que não têm um emprego. Porque eu penso que nós conseguimos resolver esses 3 pilares,
um teto para as pessoas, um prato de comida à mesa e um trabalho, eu penso que poderemos depois conversar o resto, discutir o resto, porque enquanto tivermos pessoas a morrerem com fome, eu penso que não podemos evoluir para outro tipo de discussão, a não ser discutir o prato de comida à mesa. Porque hoje temos que nos perguntar, quando nós queremos nos eleger governo, temos que nos perguntar quem nos vota. E essas pessoas que votam querem o quê? As pessoas querem um prato de comida, dê um prato de comida às pessoas. As pessoas querem um emprego, dá um emprego às pessoas. Porque nós não podemos ter um governo que tenha uma agenda que não vai de encontro com a agenda dos eleitores. Porque hoje os ciclos eleitorais em Angola, desde 2008, já ficou provado que vamos ter ciclos eleitorais contínuos de 5 em 5 anos. A democracia começa a vincar, a questão do ciclo eleitoral já é um facto e de tempo em tempo vamos ter eleição e essas eleições o votante vai votar naquele que lhe der melhor esperança de vida ou expectativa de vida. Se nós não conseguimos melhorar a esperança e a expectativa de vida das pessoas, corremos o risco de ir para as eleições seguintes e não vencermos. Temos que começar a ter a disciplina que tem exemplos como na França, François Hollande, que teve o seu mandato de 4 anos, depois de 4 anos frustrou a expectativa do eleitor, não apresentou candidatura. Temos que começar a ter exemplos, não é, de eleitores como o eleitor norte-americano. O Trump foi eleito pelos eleitores, depois de 4 anos defraudou os eleitores não voltaram a votar. Então, tanto quem governa tem que ter essa mentalidade de conseguir fazer uma autoavaliação, dizer que eu tomei más decisões, as decisões que eu tomei não foram capazes de satisfazer a vontade do meu eleitorado e não se candidatar, ou o eleitorado também olhar e dizer esse camarada prometeu e não resolveu, se candidatou, teve a coragem de voltar a candidatar-se, não vamos apostar nele. Então, eu penso que se nós conseguirmos juntar essa simbiose, vamos fortificar nossa democracia, vamos fortificar as instituições angolanas e vamos fortificar aquilo que é o livre comércio ou a economia de mercado em Angola. Eu penso que temos que correr por aí. Se tivermos um outro caminho, uma outra agenda, vamos destruir aquilo que já se foi construído, porque quando as pessoas entram no irracional por conta da fome, são capazes de destruir o que já foi construído, estragar o clima de paz, e quando se estraga o clima de paz não se consegue atrair investimento privado, porque os investidores, tanto em bolsa ou em outros mercados, estão sempre atentos àquilo que é a estabilidade, a paz no país. Quando um país tem guerra, os seus índices de bolsa caem consideravelmente, não consegue atrair investimento, se não consegue atrair investimento, cria mais miséria, cria pobreza e torna-se um ciclo vicioso e que para sair dele, de facto, precisamos de abrir as vistas, tomar boas decisões. Não temos muito tempo, faltam sensivelmente 20 meses para entrarmos para o novo ciclo eleitoral, o novo pleito eleitoral 2022. Penso que nestes 2 anos alguma coisa tem que ser feita. Temos que ter todos a cabeça fria e no lugar e tentar inverter esse ciclo de crise que já dura desde 2014, João. Esse é o meu contributo para a parte final. Muito bem, muito obrigado. Vamos então agradecer ao Dr. Augusto Fernandes por mais uma vez se juntar a nós. Continuação de excelente quarta-feira e voltamos a encontrar-nos naturalmente brevemente. E claro, aproveitamos também para desejar já festas felizes, né? Antecipadamente. Dr. Augusto, muito obrigado por mais uma vez. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. É sempre um prazer. Estou à disposição do programa para janeiro e todo 2021. Muito Olha, bem. Joel, Joel, por favor, sim. Já que naturalmente estás na fase de desejar um ano novo próspero e boas saídas para 2020, eu gostaria de endereçar algumas palavras de simpatia àquelas famílias que perderam os seus entes queridos em 2020, especialmente aqueles que foram vítimas desse vírus maldito que é o Covid-19. Meus sentimentos pesados e simpatias com essas famílias. E desejar um feliz ano novo para todo mundo. Muito bem, engenheiro. Assim, ouvinte, votos de boas festas felizes e, naturalmente, cá estaremos e feliz ano novo também.
Engenheiro Pedro Godinho, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Contamos convosco em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Muito obrado, Dr. Augusto Fernandes. Um abraço. Estamos juntos. Assim, caro ouvinte, um forte abraço. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. A todos, continuação de boa quarta-feira. O programa tem a técnica de António dos Santos. Eu sou Joel Costa e com todo prazer realizo e apresento este programa de rádio. A todos, um forte abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.